Olá, meu nome é Nayana, eu sou professora de artes. Essa arte faz parte do volume 3, da unidade 3, Arte Contemporânea, os precursores e as artes visuais na contemporaneidade. Também é o tema 2, artes visuais na contemporaneidade, e dá início aí na página 66. Essa aula deve ser acompanhada pelos slides que estarão disponíveis e a gente vai precisar aí do apoio de algumas imagens, né? E os objetivos dessa aula são: nós vamos apresentar um pouco das produções das artes visuais na atualidade, vamos conhecer também alguns dos representantes dessa arte e suas obras e contextos de produção. Vamos estudar também alguns aspectos da arte contemporânea e que podem ajudar a entender melhor essa manifestação. Bom, essas produções de arte contemporânea, elas estão acontecendo nesse exato momento. Por isso, muitas características ainda estão em estudo e, portanto, não tem regras pré-definidas. Então, como foi citado também em uma aula anterior, essas produções de arte contemporânea, elas estão acontecendo nesse exato momento agora, então é difícil definir regras, né? Porque elas ainda estão acontecendo, né? Elas ainda estão em vigência. Mas algumas características a gente pode falar aí como sendo da arte contemporânea. Então, essas características aí seriam sociedade da informação, tecnologia e novas mídias, né? Nós estamos vivendo num período aí que a tecnologia, as novas mídias estão, né, em grande apogeu, em grande auge, estão em auge, né? Então elas também fazem parte aí das produções da arte contemporânea. A gente tem uma subjetividade e liberdade artística. Nós temos também uma efemeridade da arte. Temos aí o abandono dos suportes tradicionais. Então, na arte contemporânea, a gente tem produções que podem durar alguns segundos ou serem permanentes. Nós podemos utilizar suportes diversos, sem limites assim, de possibilidades. Existe também uma mescla de estilos artísticos, né? Pode-se usar diversos estilos diferentes. Utilização de diferentes materiais também, né? Esses materiais aí variam. Tem uma fusão entre a arte e a vida. Então, temas aí da vida e da arte se fundem. Aproximação com a cultura popular e questionamento sobre a definição de arte. E uma interação do espectador com a obra. Então, a gente pode ter essas características ou também podemos não ter, por exemplo, uma interação com a obra. A gente pode não ter uma interação muito grande, mas também a gente pode ter, né? Então são possibilidades aí diversas que nós temos na arte contemporânea. Nesse slide de número 4, nós temos uma obra, por exemplo, que é uma cadeira, né? É uma poltrona. Então, o artista quis dizer o que com essa poltrona, né? Ele quis remeter aí a um glamour no Rio de Janeiro, nos anos 40. Então, ele traz aí essa cadeira e ela remete a um glamour? Sim, né? Porque ela tá com... ela tem um brilho, tem toda que nos leva a um pensamento aí de um momento de glória, né? Então, esses objetos aí na arte contemporânea poderão ser utilizados de diversas maneiras, diversos objetos, né? Partindo para o slide de número 5, nós temos as bienais de arte contemporânea.
Então, o que seriam essas bienais? Elas são exposições de arte que acontecem a cada 2 anos e trazem o que há de mais recente na produção artística de todo o mundo. E aí no Brasil, a Bienal mais importante é a que acontece na cidade de São Paulo. Então a Bienal de Arte Contemporânea é muito importante porque é onde você consegue conferir quem está ali no circuito de arte, né? Atualmente, quem são esses artistas e suas obras também. Então, uma pergunta que é bastante suscitada nesse período que a gente vive, né, da arte contemporânea, é a seguinte pergunta: isso é arte? Será que isso é arte, né? Então, é um questionamento que sempre vem de um estranhamento realmente por conta dessa utilização diversa de materiais, né, de temas diversos. Então, sempre tem essa pergunta, né? Será que isso é arte? Então, diversas produções contemporâneas procuram mudar a maneira tradicional de mostrar as obras de arte. Outros tipos de espaços, de ambientes, são intencionalmente construídos para que os apreciadores entrem em contato direto com as obras ou façam parte delas. Essas obras de arte provocam e não raramente causam estranhamento. São reflexos da época atual e um processo ainda em construção. Ou seja, né, essas obras elas causam realmente um estranhamento e elas fazem parte aí desse processo que a gente está vivendo. Nem sempre é possível rotular as obras. Muitas delas fazem uso de diferentes linguagens artísticas, que é uma das características da arte contemporânea. Então, nem sempre é possível definir qual linguagem aquela obra faz parte. Né? Aí, nesse slide de número 6, nós temos uma obra também, a imagem de uma obra de arte, em que os espectadores, que os visitantes conseguem caminhar aí no meio dessa obra. Então, realmente são obras aí que utilizam diferentes materiais, né? Diferentes suportes, diversas possibilidades. Nós vamos conhecer agora vários tipos de arte contemporânea, né? Como elas podem ser. Então, um estilo de arte contemporânea que pode ser classificado é um estilo que se chama instalação. Então, nós vamos ver um pouco sobre o que é uma instalação e ver algumas obras nesse formato. O que seria uma instalação? O artista cria e instala um ambiente em um museu ou em uma galeria com a intenção de modificar o espaço e envolver o espectador. Então, ele cria ali um ambiente, a instalação, né, que tem o objetivo de modificar aquele espaço e envolver também o espectador. Então, a pessoa consegue interagir com aquela obra, com a instalação. Além de provocar visualmente, ele também pode convidar a experimentações táteis, né, sonoras, olfativas. Ele pode colocar na obra música, ruídos, odores. Às vezes o visitante precisa tocar os objetos ou tirar os sapatos para experimentar diferentes sensações por onde pisa. Isso daí é uma instalação, né? As instalações são desmontadas após o término de uma exposição e podem ser remontadas em outros espaços. Então, uma característica da instalação é que ela pode ser desmontada e depois recriada, remontada em outro lugar. Então, nós vamos conhecer aqui uma instalação do artista baiano Vinícius Almeida, que ele utilizou 6.000 lâmpadas com água para dar a impressão de chuva. Então, você consegue observar no slide de número 10 a imagem dessa obra, dessa instalação do artista Vinícius Almeida, né?
Então você consegue andar por esse espaço, né? E ter ali uma sensação de chuva, porque essas lâmpadas ele completou aí com água, né? Então realmente dá uma sensação de chuva. No slide de número 11, nós temos uma outra imagem dessa mesma obra. E a gente consegue ver as pessoas interagindo, né? Tirando fotos aí nessa exposição, nessa instalação. No slide de número 12, nós temos uma outra instalação de outro artista, que é a instalação chamada Caos, do Eduardo. E ele fez uma instalação com 4.000 carrinhos de brinquedo que foram empilhados, né? O artista juntou aí esses 4.000 carrinhos. E a sensação sufocante do nosso dia a dia, atravessando a cidade no meio de paredões de carros, está na instalação Caos, criada pelo artista Eduardo. São 2 grandes muros, né? Ele criou aí 2 grandes muros paralelos que foram construídos no pátio do Museu de Arte Contemporânea da USP. E no meio dessa construção de carros tem uma passagem bem apertada por onde o visitante pode passar, né? E esses paredões foram edificados com 4.000 carrinhos de brinquedo de diversas cores e todos amontoados. Então essa instalação aí, o espectador consegue atravessar, né, passar pelo meio dela e ter essa sensação aí de parede, de emparedamento, né? E o artista também, ele partilhou esses carrinhos no final da obra, né, quando houve ele teve que desmontar depois, então ele partilhou esses carrinhos de brinquedo. Uma outra instalação que a gente vai conferir no slide de número 13 é uma instalação diferente, porque é uma instalação com sons, né? Com o barulho, então não são objetos, né? É uma instalação com a música. Então são 40 caixas de som da Jeanette Cardiff e recria o moteto, um tipo de composição polifônica medieval. Então essa composição foi composta no século XVI para o aniversário da Rainha Elizabeth I. Então nessa sala, a música, que originalmente tem 8 coros de 5 vozes, foi gravada com microfones individuais, criando uma experiência auditiva que possibilita o espectador ouvir as diferentes vozes e perceber as diferentes combinações e harmonias à medida que percorre a instalação. Então, cada caixa de som dessa, que você consegue ver aqui na imagem, ela tem uma voz, né? E você consegue perceber os nuances, as diferenças dessas vozes ao percorrer esse espaço dessa instalação. Então é uma obra assim bem interessante de ser vista, né? E ela está no museu no Brasil, que é o Inhotim. Fica em Brumadinho, em Minas Gerais. Bom, além da instalação, a gente também tem a videoinstalação, né? Que, como o próprio nome diz, são ambientes nos quais a presença de vídeos, sons e imagens em movimento. Então, aí no slide número 15, a gente tem uma videoinstalação, que são essas imagens, né? Essas imagens podem ter sons, né? E movimentos também. Um outro tipo de arte contemporânea que a gente pode observar e classificar é a intervenção urbana. O que seria aí uma intervenção urbana? Como o próprio nome diz, né, é uma ação do artista em um local da cidade, alterando aí uma situação existente de praças,
ruas, parques, monumentos. Muitas intervenções são feitas com o objetivo de chamar a atenção dos observadores para algum problema, fazer alguma crítica e instigar a reflexão. Outras para que as pessoas de fato observem a cidade onde moram, as ruas, as praças pelas quais passam todos os dias, mas que deixaram de perceber. Alguns estudiosos também chamam a intervenção urbana de arte pública. Então são as intervenções aí que são feitas nas cidades, né? E elas alteram situações corriqueiras ali do dia a dia. Corriqueiras, né? Do cotidiano. Então, no slide de número 18, a gente vai conferir uma obra, uma intervenção urbana do artista Eduardo, novamente, esse artista aqui, que ele instalou diversos manequins às margens do rio Pinheiros, na cidade de São Paulo, como forma de chamar a atenção para a poluição dos rios metropolitanos. Então esse artista colocou diversos manequins, né, como se fossem pessoas aí prontas para tomar banho nesse rio. E é um rio poluído, é um rio que não se deve tomar banho. Então ele chama a atenção aí para a cidade, o que a cidade faz com a natureza, né? Com esses rios. Então nessa imagem você consegue conferir essa obra do Eduardo. No slide de número 19 nós temos uma outra obra de intervenção urbana que o artista, né, fez em diversas cidades aí diversos locais aí na Europa e na Malásia e na Singapura. Então ele vem com intervenções que chamam a atenção ali para acontecimentos do cotidiano, né? Pessoas em situação de rua, por exemplo. Nesse slide de número 19, a gente consegue ver uma obra em que seria talvez um morador de rua, né? E que às vezes a gente passa desapercebido por essas pessoas. Então, é também uma crítica a essa sociedade aí atual. Um outro tipo saindo aí da intervenção urbana, a gente vai para o happening, que é um outro tipo de arte contemporânea, que a gente pode classificar aí, né, como happening. O happening é um acontecimento, né, é algo aí que acontece. É uma palavra em inglês, né, pode misturar várias linguagens da arte, como a pintura, o teatro, a música, o vídeo, e acontece geralmente não em museus ou galerias de arte, mas em ruas, fábricas, lojas, estação de metrô. Qualquer local pode ser utilizado para esse tipo de apresentação. Então, o happening ele vai sair dos museus, né, das galerias, e ele pode acontecer em locais aí da cidade, em locais diversos. O objetivo aí do happening é envolver o público, o qual acaba participando dessa manifestação sem estrutura rígida, que não tem começo, meio ou fim, ou acontece de forma espontânea, com muito improviso, surpresas e resultados imprevisíveis. É por isso que não há dois eventos iguais, né? O happening é algo que acontece, é um acontecimento. Então não tem como fazer repetições e que essas repetições serão iguais, né? Dá para tentar repetir, mas não será igual, porque são pessoas e têm liberdade de fazer, né? A proposta do happening é não separar a arte da vida, o artista do espectador. Alguns happenings ocorrem como forma de manifestação ou protesto, para debater ideias, instigar reflexões sobre temas da atualidade. Então nós vamos conferir aqui no slide de número 22 um happening, né? Então você consegue ver aí na imagem esse acontecimento. Um dos principais artistas a propor um happening foi o estadunidense Allan Kaprow. Observe a seguir a sua obra Fluidos,
Nessa instalação, o artista convida o público a participar da montagem de uma obra com blocos de gelo. Então, esse artista aí convidou, né, as pessoas que iam passando a montar junto com ele essa obra, e seriam com cubos de gelo. Então, eles não tinham ali uma imagem a ser construída, né? Eles iam construindo juntos e com cubos de gelo que estariam aí em movimento, né? Que estão derretendo, no caso. Saindo do happening, a gente também tem a performance. A performance é outro tipo de arte contemporânea e significa desempenho em inglês, e também mistura diversas linguagens artísticas. Aí a performance ela vai se diferenciar do happening por ser mais elaborada, né? Então o happening ele não tem um planejamento muito forte, mas a performance ela tem um planejamento, ela é elaborada e ela nem sempre vai contar com a participação do público. A performance ela pode ser repetida em vários locais diferentes. Essa manifestação artística geralmente é filmada e apresentada em vídeos e instalações. Então, no slide de número 25, a gente vai conhecer uma performance, né? É muito importante aí para a história da arte. Um exemplo de obra dessa manifestação da performance é a chamada, ironicamente, de I Like America and America Likes Me, que em português seria algo como eu gosto da América e a América gosta de mim. E essa obra é do Joseph Baius. Nessa performance, o artista ficou por 3 dias isolado em uma sala em Nova York, com um coiote, um cobertor de feltro e um monte de palha. Então o artista ficou aí numa galeria no local, com um coiote, um cobertor e um monte de palha. Essa era a performance do Joseph Baius. Então o propósito dessa obra era iniciar um diálogo nacional, né? Nos anos 70, aí, os Estados Unidos estavam divididos devido ao seu envolvimento na Guerra do Vietnã e particularmente por ser uma nação cuja maioria branca oprimia as populações indígenas e os imigrantes. Bom, e aí algumas crenças indígenas, o coiote equivale à possibilidade de transformação. E por mais que ele pudesse remeter a um predador agressivo, para o artista, né, para o Baius, era a representação espiritual dos Estados Unidos. Segundo o crítico David Levi-Strauss, a Like America and America Like Me, ele buscava confrontar essa sociedade e sua eterna separação entre a inteligência nativa e os valores materialistas e positivistas europeus. Então esse artista faz uma crítica ao que estava acontecendo aí com os Estados Unidos e como ele tratava a sua população indígena e imigrante. Então, o coiote era um personagem muito importante para os povos indígenas, geralmente, né? Os povos indígenas ali daquela localidade dos Estados Unidos. Então, aí o artista traz essa provocação, né? E no slide número 26, a gente consegue ver uma outra foto dessa mesma performance, em que o artista está ali do lado do coiote. Então, esses 3 dias que ele passou foram de interações entre o homem e o animal, né? Então, em alguns momentos, o Baius não correu algum certo perigo, mas depois também oscilava aí entre interação com o coiote e também não interação. Bom, uma outra performance também muito conhecida e uma artista muito conhecida da performance é a Marina Abramović.
E essa que a gente vai conhecer agora, no slide de número 27, se chama The Artist is Present. A artista está presente. E ela foi uma performance de longa duração que ocorreu no MoMA, no Museu de Nova York. E durante os 3 meses da exposição, essa exposição fazia uma retrospectiva do trabalho da Marina Abramovic. E a própria artista marcou presença nessa exposição, né? E ela somou mais de 700 horas de trabalho performático. Então ela ficou 700 horas no museu, né, durante essa exposição, sentada em uma cadeira. Ela ficava frente a frente com os espectadores, né, com os visitantes da exposição, que quisessem ficar ali olhando para ela, né, e partilhar um momento de silêncio com a artista. Então, nessa imagem, nós temos a Marina Abramovic e um espectador. Esse espectador, no caso, é o ex-marido da Marina Abramovic, que eles foram casados por muitos anos e ele também é um artista e fazia diversas performances com ela, junto com a Marina Abramovic. Então o nome dele é o Lai, né? E é um antigo companheiro dela e surpreendeu ela indo na exposição. Esse momento da exposição, dessa performance da Marina Abramovic, você consegue ver o vídeo, né, na internet. Se você quiser conferir, é fácil de encontrar esse vídeo dessa performance da Marina Abramovic. Bom, um outro tipo de arte contemporânea, né, que pode ser classificada como arte contemporânea, é o site specific ou a land art. É chamada também de land art, né? O site specific significa, é uma palavra em inglês, né? Significa sítio específico, ou seja, um local determinado. Esse tipo de obras de arte, elas são pensadas para um local único e por causa das suas características ambientais, arquitetônicas ou históricas. Algo no local desperta a atenção, a imaginação e o pensamento do artista, de modo que ele cria uma obra especificamente para aquele lugar. Então o artista cria uma obra, um site específico, né, que significa local determinado. Ele cria uma obra pensando naquele lugar e os materiais que ele encontra naquele local. Então, o site específico relaciona-se com a chamada land art, arte da terra, cujas obras são feitas em plena natureza, em planícies, montanhas, desertos, lagos, e também pensadas especificamente para esses locais. Nós vamos conhecer agora algumas obras, né, da land art, que foram assim bem famosas e importantes para esse movimento. E uma delas aqui no slide de número 30 é uma obra super famosa, conhecida, que é a Spiral Jet do Robert Smithson. Ela foi construída em 1970 no Lago de Utah, nos Estados Unidos, e é um dos ícones da land art. Ela foi construída aí com terra, pedras, né, sobre a água. E essa obra ela pode ser vista até hoje através de fotografia e vídeo. Então, a libertação da arte do espaço neutro, da galeria e o reconhecimento das estruturas geológicas da Terra como uma forma de arte monumental que não cabe em museus. Então, na land art, o artista ele sai aí do museu e ele cria na própria natureza com os próprios meios que a natureza dá, né? E como essa arte ela é exposta, então ela pode ser conferida nos museus com fotos ou vídeos, né? A partir de fotos ou vídeos. No slide de número 31, nós temos uma outra obra de land art
no slide de número 32, nós temos uma outra obra, né, que é do Walter de Maria, que já foi mencionada numa aula anterior, que é o campo de forças, né, que é esse tipo de arte é uma land art, porque é uma arte aí que foi feita na natureza. Foi construída no Novo México, nos Estados Unidos, e constituído por 400 estacas de 7 metros de altura, colocadas numa matriz geométrica rigorosa. Essa zona aí, ela é frequentemente assolada por tempestades e essas estacas metálicas servem para atrair os raios, acentuando o próprio espírito dramático e a escala do lugar. Então, nessa obra de arte do Walter de Maria, ele fincou essas estacas metálicas no local que é assolado por raios, né? E ele sabia que isso ia acontecer. E esses raios formavam desenhos diversos no céu. E como essa obra poderia ser conferida no museu? A partir de fotos, né? De imagens. O outro artista aí para a gente conhecer é o Richard Serra, que essa obra dele no slide de número 33. O que o Richard Serra fez? No meio de Nova York, num local super movimentado, ele interrompeu esse movimento aí do dia a dia com uma estrutura de aço enorme. Então, uma placa de 36,6 metros de comprimento por 3,6 metros de altura atravessava a área. Era uma praça, né? Então, o Richard Serra colocou esse objeto no meio da praça. E ao contorná-la para chegar a algum lugar, algum dos inúmeros prédios governamentais, podia-se ter uma real dimensão. Bom, e aí, o que o Richard Serra queria com essa obra? É modificar ou trazer uma modificação ali para o dia a dia das pessoas que sempre passavam naquele lugar e não se davam conta, né, do que havia ao redor. E ao colocar esse objeto ali no meio da praça, ele modifica o dia a dia das pessoas e faz com que elas observem ali um objeto estranho, um objeto diferente no dia a dia delas. Bom, agora a gente vai falar um pouco da arte contemporânea no Brasil. Saindo um pouco desses tipos de manifestações, né, de arte contemporânea, desses tipos que nós vimos que a land art, as instalações, etc., a gente vai falar um pouco dessa arte contemporânea no Brasil. A partir da década de 50, no Brasil, os movimentos vanguardistas se desenvolveram, e no qual se destaca o neoconcretismo, que foi um precursor da arte contemporânea no Brasil. Muitos foram os artistas que fomentaram a arte contemporânea e dos quais merecem destaque. Então a gente pode citar no Brasil artistas contemporâneos de maior destaque foram o Hélio Oiticica, a Lígia Clark, a Lígia Pape, o Almícar de Castro, o Aloysio Carvão, enfim, e o Cildo Meirelles também, né? Então, no slide de número 37, a gente consegue ver uma obra da Lígia Clark, que é a obra Bichos. Com essa obra, a Lígia Clark ficou muito conhecida porque ela trouxe uma inovação, né? O espectador, ele era convidado a participar dessa obra, então ele conseguia mover essa obra da Lígia Clark. Conseguia dar diversas formas a esse bicho, né? Que ela chamou essa obra de Bichos. O outro artista também que inovou foi o Hélio Oiticica, e no slide número 38 a gente consegue ver uma obra dele chamada Parangolé. Então, o parangolé eram capas de vestir e penetráveis labirintos, que, como o nome diz, convidavam as pessoas a penetrar em seu interior, experimentando várias texturas e sensações. Então, o Hélio Oiticica também é um artista contemporâneo
de grande destaque. Foi importante para o início aí da arte contemporânea no Brasil. E atualmente, assim mesmo, a gente tem 3 grandes artistas importantes, que é o Cildo Meirelles, o Tunga e a Adriana Varejão. Esses artistas da arte contemporânea brasileira são aí bem importantes para esse período que a gente está vivendo, né? Então nós vamos conhecer um pouco desses artistas e suas obras. Então, iniciando aí com o Cildo Meirelles, no slide de número 40 nós temos uma obra dele, que também já foi citada numa aula anterior, né, que ele utiliza o vermelho, né, ambientes em vermelho. E ele é um escultor e pintor brasileiro conhecido internacionalmente, né? O Cildo aí ele cria os objetos e instalações que levam o observador a uma experiência sensorial completa, questionando, entre outros temas, a ditadura militar no Brasil e a dependência do país na economia global. Então, a temática aí, as temáticas que o Cildo Meirelles trouxe em suas obras geralmente falavam aí de ditadura militar e da dependência do país na economia global. Então, essa obra que vocês conseguem ver aí no slide 40 fala desse momento histórico no Brasil, que é a ditadura. E ele traz a cor para falar, né, desse momento. No slide de número 41, a gente vai falar um pouquinho do Tunga, né, que ele faleceu aí em 2016, mas que é um artista também contemporâneo muito importante para a nossa história da arte. E o Antônio José de Barros Carvalho e Melo, conhecido como Tunga, foi um escultor, desenhista, artista, performático brasileiro. É considerado uma das figuras mais emblemáticas da cena artística nacional. Temos também nesse slide uma obra do Tunga, né? E aí nós vamos também conhecer um pouco de outra artista, que é a Adriana Varejão, que está produzindo muito também, é muito importante para a história da arte contemporânea, né? É viva e está produzindo ainda. E a Adriana Varejão é uma artista plástica contemporânea que vem ganhando cada vez mais destaque no espaço nacional e internacional. A artista se consagrou através de obras viscerais, peles rasgadas, interiores à mostra e esquartejamento. Começa a trilhar novos caminhos. Atualmente é uma das artistas brasileiras de mais destaque na cena contemporânea no Brasil e exterior. Então, a Adriana Varejão é uma artista aí que está produzindo bastante no contemporâneo e é muito importante para a nossa história também da arte contemporânea. Nessa imagem a gente consegue ver uma obra da artista, né? Então ela traz essas temáticas assim do Brasil, né? Das nossas causas também, bastante sobre isso. Bom, essa aula a gente finaliza por aqui e nos vemos na próxima aula.